Saudações alunos dos primeiros anos da Escola Estadual Amadeu Amaral, professor Cláudio que vos fala, da disciplina de Biologia. Esta apresentação diz respeito às próximas atividades que abordam o tema dinâmica populacional e comunidades biológicas, ok? Bom, primeira coisa, vamos definir o que é população biológica. São indivíduos que fazem parte de uma mesma espécie e ocupam uma determinada área geográfica, ok? Sempre lembrando, não existe o termo, pelo menos científico, de população de animais. A gente fala população de girafas, população de coelhos, população de tartarugas, população de jatobás, população de laranjeiras, população de bactérias streptococcus, ou seja, a população é um termo que se refere por espécie. Quando eu estou falando em várias populações de animais, aí sim eu vou utilizar o termo comunidade biológica, que é uma reunião de várias populações, ok? Mas o termo população em si diz respeito a uma determinada espécie em específico, ok? Densidade populacional é a concentração de indivíduos de uma determinada espécie dessa população que estão numa determinada área. Como é que eu determino essa densidade? Número de indivíduos por área e volume. Não é uma conta difícil. Se você quiser determinar por metro quadrado a densidade populacional de uma sala de aula, faça as medições das dimensões da sala. Essa sala tem 15 metros quadrados, vamos supor, tá? Não estou dizendo que a sua sala tem isso, mas vamos lá. E nela tem 30 alunos, então você pega o número de indivíduos, 30 alunos, e divide pela área total da sala. Ah, professor, deu 2 alunos por metro quadrado, tá? Seria uma sala bem apertadinha, diga-se de passagem. Mas se der 0,5, 0,2, não se preocupe, porque é um espaço bem privilegiado aí, tá? Mas é assim que você calcula a densidade populacional, tá? De uma determinada área, de um determinado lugar, ok? Bom, formas de se estudar o crescimento populacional. Algumas taxas aqui não são novidade para vocês. Natalidade e mortalidade, os números falam por si só. Agora, taxas de imigração e emigração. Aqui uma dica para você não confundir, tá? Imigração é uma população que está chegando. Lembre-se, o imigrante italiano chegou no Brasil, ele veio de fora, ele veio somar com nossa população. Então, ele é um imigrante italiano. O brasileiro que foi morar nos Estados Unidos, ele é um emigrante, ele foi para o exterior, então ele saiu da nossa população e por conta disso a nossa população diminuiu, por conta dele, ok? Ou dos que foram morar em Miami, por exemplo. Então eles são emigrantes, brasileiros emigrantes, certo? Bom, a natalidade e imigração apresentam números que, quando são maiores que a emigração e a mortalidade, essa população está em crescimento. O que eu quero dizer? Esse aqui tem uma ilustração bem básica para você entender esse sistema. Natalidade e imigração fazem a população crescer. Mortandade e emigração fazem a população diminuir. Se as taxas de natalidade e imigração estiverem em números próximos à de mortalidade e emigração, essa população aumenta. Se por um acaso essas taxas forem maiores do que estas, essa população está diminuindo. Então, a analogia da balança é bem pertinente. Se a taxa de natalidade e imigração for maior do que a soma dessas duas aqui, essa população vai aumentar. Estando equilibradas, essa população está estável. Ok? Bom, normalmente, em gráficos, em livros, em reportagens e artigos científicos, a taxa de população, quando você quer aferir natalidade e mortalidade, você faz por 1.000 habitantes. Ok? Por exemplo, você também, nessa época de pandemia, você pode aferir o número de óbitos desde o início da quarentena até o momento. Você escolhe um período e você afere uma determinada população. Não, aqui em São Paulo, no noticiário está acontecendo isso. Você vê a taxa de mortos, de óbitos por coronavírus no Brasil e no estado de São Paulo, que é o
epicentro da doença, o epicentro da pandemia, aqui no nosso país e da América do Sul também. Bom, agora, eu também posso representar a população por faixa de idade. Aqui eu tenho 3 exemplos, Nigéria, Brasil e Itália. Como é distribuída a população, tá? Nos últimos dados do IBGE, nós tínhamos antigamente um número maior de jovens e uma minoria de idosos. Nós tínhamos números muito parecidos com a Nigéria, só que de uns tempos para cá, o acesso à educação, o acesso aos meios de contraceptivos, fez com que o número de crianças diminuísse. A gravidez planejada, ou seja, o planejamento familiar, se tornou mais intenso. As pessoas casam mais tardiamente, têm filhos mais tardiamente. A tendência é ter um número menor de filhos. Ao contrário de países que vivem situações onde a maioria da população não tem acesso à educação, saúde, não tem acesso a contraceptivos, então a gravidez não planejada tende a ser maior. Populações carentes que, por não terem acesso ao seguro-saúde, têm menor longevidade. Prova é que o número de idosos na Nigéria, a taxa é menor do que a brasileira, que por sua vez é menor do que na Itália, país desenvolvido, que investir em educação e saúde, as pessoas casaram mais tarde, tiveram filhos mais tardiamente e menos filhos por família, 1 ou 2, ou é muito comum vocês terem casais aí que não pretendem ter filhos, preferem ter um Golden, um São Bernardo, um Pinscher, sei lá, ao invés de ter filhos, ok? Bom, aumento na qualidade de vida, aumenta a longevidade da população, né? Você tem um número de idosos muito maior. É claro que isso causa uma sobrecarga, o que é natural, no sistema previdenciário, uma vez que quem está aqui contribui para o INSS para que esses, justamente que trabalharam a vida inteira, recebam merecidamente sua aposentadoria, tá? Mas esse é um assunto que a gente vai tratar com mais profundidade quando a gente estudar a questão relacionada ao crescimento de número de idosos na população, tá? Mas é um assunto para aulas futuras. Aqui você tem a pirâmide de idade. No nosso Brasil, em 1910, 1960 e 2000. Só que tem um outro indicador aqui, proporção entre homens e mulheres. Parece que as mulheres estão, digamos assim, entre a população idosa, ocupando um maior espaço que o número de homens. Existe uma série de fatores que a gente pode discutir aqui. Levantar hipóteses. Os homens sofrem mais de problemas cardíacos, AVC, que as mulheres? Talvez sim, talvez não, é relativo. Talvez as mulheres, por historicamente se cuidarem mais, se exporem a menos fatores de risco que os homens, talvez elas tenham um número de idosas bem mais expressivo que os homens até o ano 2000. Como nós não temos dados de 2020 por meio do IBGE, não dá para saber quais são os números atuais, mas a gente percebe diferenças aqui. O número de pessoas economicamente ativas da faixa de 30 a 50 anos é proporcionalmente maior do que o de jovens. E o número de idosos também aumentou, ok? O brasileiro passou a viver mais, passou a ter maior expectativa e esperança de vida, ok? Bom, planejamento familiar, o que é? Você planejar o número de filhos de acordo com o seu orçamento, né? Se você ganha 2 salários mínimos, você vai ter 10 filhos? Óbvio que não. Mas você tem esse raciocínio, você tem essa consciência, porque você estudou a respeito de economia, acesso à saúde, você tem consciência do que você aprendeu sobre métodos contraceptivos. Então, digamos assim, vai tomar pílula, vai usar camisinha, porque eu quero ter um número reduzido de filhos para poder dar conta do orçamento doméstico, ok? Se eu tenho acesso ao sistema de saúde, se eu tenho acesso a uma moradia decente e eu tenho acesso à comida, a minha qualidade de vida vai ser maior. Esse casal vai pensar, bom, 2 filhos eu posso colocar na faculdade, né? 2 filhos, cada um ganha um celular. O plano familiar não fica tão pesado na hora de fechar com a TIM, com a Vivo, com a Claro, sei lá, qual a sua operadora. Eu consigo oferecer internet para todo mundo aqui, né? Posso comprar roupa,
e pagar um plano de saúde para papai, mamãe e crianças, né? E todo mundo comer Pizza Hut feliz da vida. Tem lugares que você vê a faixa de Gaza não é um lugar muito propício devido aos conflitos de guerra civil. E vira e mexe, crianças são vítimas de bombas, de tiroteios e tal. Não só a faixa de Gaza, em vários lugares do mundo onde tem conflitos armados, né? Então pensa, se você é uma empresa seguradora, você teria muitos prejuízos em vender planos de seguro de saúde na faixa de Gaza, né? Você teria que pagar indenização a tanta gente que qualquer porto seguro da vida iria à falência. Normalmente as empresas seguradoras de vida e de saúde vendem seus planos para quem tem menos riscos de parar no hospital. Você pode perceber que se você pegar qualquer folder, qualquer folheto sobre plano de saúde, quem paga mais caro? O idoso, porque o idoso tem mais risco de ter doença pré-existente, mais risco de ter um AVC, de infartar, de precisar de um transplante. Então, esse cara vai ocupar as alas mais caras do hospital, aula de internação, ele vai precisar de mais medicamentos, ele vai precisar de um apartamento dentro do hospital, então ele custa mais caro. Ao passo que plano de saúde para bebê, para criança, isso é fácil, né? A criança vai no máximo no pediatra. Ai, doutor, ele está com o pescoço vermelho, não, é brotoeja, passa uma pomada, está resolvido. Então, você concorda que esse tipo de serviço é mais barato do que tratar de idoso? Por isso que os planos de saúde, eles ganham dinheiro em quem não usa, ou quem usa pouco. Quem usa mais, eles vão meter a faca. Sua mensalidade vai para R$1,50. Quem tem condições de pagar um plano privado de saúde, né, enquanto idoso? Aquele idoso que, digamos assim, tem uma aposentadoria razoável, né? Não a maioria dos idosos do Brasil que vão ter que recorrer ao SUS, né? Pois bem, toda a população tem um limite. Não existe população que, digamos assim, não encontra dificuldades no crescimento. Todas elas passam por barreiras, por desafios, seja elas por epidemias, seja por fome, seja por falta de espaço. Então, digamos assim, numa curva de potencial biótico, melhor dizendo, o que nós encontramos? Uma população que hipoteticamente não encontra limite de espaço, tem comida à vontade e não tem predador. A gente sabe que na prática isso não existe, tá? Toda a população tem um predador, toda a população um dia vai encontrar dificuldades com comida, ela pode encontrar doenças. E eu digo agora, né? A população humana no mundo enfrenta um problema sério. Embora você tenha grupos de risco maiores, em função da idade, de doenças pré-existentes, mas a espécie humana está enfrentando um problema muito sério, porque existe algo no meio, uma resistência provocada por uma enfermidade. Existem também outras formas de resistência ao meio, espaço e comida, que limitam o crescimento da população, até porque todo lugar, todo ambiente tem um limite de ocupação, certo? Esse limite de ocupação vai fazer com que essa população, ao invés de crescer no gráfico escuro, cresça no gráfico vermelho. Esse seria o crescimento real da população. Então, o que é a curva de crescimento real? Ela representa o crescimento de uma população depois de ter passado pelos limites do meio, pela resistência do meio, que é representada pelo quê? Pela disponibilidade de alimento e espaço e por intercorrências da natureza, doenças, fome, pestes, inimigos naturais, etc. Bom, eu espero que essa pequena apresentação tenha ajudado vocês. Qualquer dúvida, estamos disponíveis no chat, na página do Facebook da escola, no Classroom e também nos grupos de Zap da escola, tá? Aqui uma foto da minha filhota linda e maravilhosa aqui, saboreando os morangos caseiros. Muito obrigado, bons estudos, fique em casa que toda essa situação em breve passará, ok? Valeu!